Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Eu sou Pantoja e nesse episódio extra nós vamos conversar sobre uma coisa que afeta a nós brasileiros, mas que, ao que tudo indica, está afetando o mundo todo e já há muito tempo. Nós vamos falar um pouco sobre tolerância e intolerância. No deserto, procurei seu passo incerto pra me aproximar a tempo. O seu código de guerra e a certeza que te cerca me fazem ficar atento. Não me importa a sua crença, eu quero te... Os problemas da violência política, religiosa e intercultural que provocaram as discussões sobre tolerância no século XVII não desapareceram. Pelo contrário, eles intensificaram-se ou reapareceram de roupa nova na nossa sociedade tecnológica e globalizada. Nós estamos falando hoje sobre respeitar as diferentes ideias, crenças e práticas entre os povos, sociedades e nações, algo que parece muito mais difícil nos dias de hoje do que já era no século XVII. Ou não. Conversar sobre esse assunto nos ajuda a tomar uma posição diante da avalanche de ataques que ocorreram nos últimos tempos. São vários os casos em que a política, a religião, as culturas, o gênero e a memória parecem ser alvos e dar espaço à intolerância. Se bem que ficar diante de uma avalanche não seja algo muito inteligente. O mais inteligente é não estar diante dela, porque o resultado é evidente. Mas o que é tolerar? É preciso entender, respeitar, ter uma atitude mais ambiciosa e positiva em termos políticos, mas também pode ser que exista uma maneira de entender a tolerância de uma forma mais proposital, humana e até eticamente mais rica do que simplesmente tolerar o outro. Porque hoje se pode dizer que existe fanatismo, loucura e terrorismo, mas também é um sinal cada vez mais difundido de que a ordem mundial se baseia em relações de injustiça, de que falta reconhecimento do valor das culturas. É como se aquilo que conhecêssemos como ordem mundial estivesse, na verdade, em desordem. Quando sente que não está em pé de igualdade, o dominado reage com violência. É uma forma de explicar as relações violentas que não podem ser justificadas. Os atos de violência devem ser condenados, porque são de uma atrocidade muito evidente, mas também são sintomas de um problema não resolvido na relação entre as culturas, ou seja, de uma assimetria nas relações internacionais. Mas olha, não me parece que essa chamada ordem mundial tenha sido de fato em algum momento muito ordeira. Na verdade, desde o surgimento desse termo, o conceito de tolerância não era simétrico. Um tolerava e o outro era tolerado. Havia uma religião predominante e a tolerância se referia às religiões marginais. Em uma democracia, essa assimetria não pode existir. Naturalmente, não se pode fazer julgamentos gerais e definitivos sobre a história, mas nos dias de hoje, os conceitos que defendem os direitos humanos evoluíram e se expandiram do mesmo modo que a moralidade e o direito internacional. Mas, ao mesmo tempo, a globalização reuniu culturas que antes viviam muito distantes umas das outras. Isso parece ter feito com que um único sistema de relações econômicas prevalecesse em todo o mundo e acabou que nos tornamos quase como uma aldeia na qual nem todos parecem se encaixar. Olha, muito se fala e se debate sobre a tolerância e a intolerância como resultado da polarização ideológica que nós vivemos hoje. Mas também é preciso admitir que esse debate tem várias camadas que precisam ser examinadas uma a uma. Tolerar uma pessoa para mim, acho que deixa ainda um espaço de tensão. Eu tolero, mas eu sou o que sou e quase que deixa um juízo de valor sobre a maneira como a outra pessoa é. Isso é tolerar. Eu digo, sim, mas mantenho os meus juízos de valor. Mas aceitar significa que eu reconheço
o direito de escolha de ser como esta pessoa quer ser. E reconhecendo, eu aceito. Mas não tolero. A verdade é que a tolerância nós é uma preocupação crescente no mundo todo. Em 1981, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu uma declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação com base em religião ou crença, o que já foi um bom começo. Mas o que estamos vivendo, aparentemente, é um tempo em que a tolerância se tornou uma obrigação, pois um mundo em que não existem regras a serem observadas é o caos. A falta de educação, a falta de autoridade das instituições públicas, a falta de autoridade em casa, na escola, tudo isso deixou de ter um papel moral para se transformar em mera cultura. Conhecimento e competência não são mais necessários nas realizações de longo prazo. Nos últimos 100 anos, a civilização quase autodestrutiva, em várias ocasiões, causou 2 guerras mundiais, o Holocausto, genocídios e violentos conflitos étnicos. O mundo mudou no início desse novo milênio? Olhando para o mundo, ouvindo as notícias, a gente vê que a humanidade ainda não aprendeu a lição da tolerância. Parece que o mal está vencendo em todos os lugares, pois somos tolerantes com ele. Talvez a escritora americana Helen Keller tenha razão. Ela dizia que é um erro contemplar sempre o bem e ignorar o mal, porque essa negligência deixa o desastre acontecer. Enfim, a tolerância parece ser mais do que ficar ocioso ou permanecer insensível às diferenças entre homens e mulheres, culturas e crenças. Tolerância parece ser mais um estado da mente, uma consciência, um requisito. Tolerância é, entre outras coisas, compreender que a diversidade cultural é uma riqueza que temos e não um fator de divisão. É entender que cada cultura, para além das diferenças imediatas ou aparentes, é parte integrante da universalidade e fala a língua comum da humanidade. A tolerância sempre é considerada como algo que se deve desejar, especialmente tendo em conta que a diversidade em todas as suas formas é cada vez mais uma característica das democracias contemporâneas. Quando aparecem as tensões, alguns líderes clamam por uma maior tolerância de grupos específicos ou encorajam esforços gerais para se tornar uma sociedade mais tolerante. Tolerância, diálogo intercultural e respeito pela diversidade são mais essenciais do que nunca em um mundo onde os povos estão se tornando cada vez mais interconectados. A tolerância é um ato de humanidade que devemos nutrir e cumprir cada um em nossas vidas todos os dias, para nos alegrarmos com a diversidade que nos fortalece e com os valores que nos unem. No entanto, o que isso significa na prática? Que aqueles que têm atitudes preconceituosas devem lutar contra a sua antipatia por grupos externos específicos? Que todos devem respeitar os valores ou atitudes dos outros, mesmo quando são contrários aos seus? Que a sociedade deve sempre valorizar ou abraçar a diversidade? Diante de tudo isso, acho que podemos dizer que tolerância é um tipo de orientação de valor para a diferença, que se expressa por meio de 3 termos: aceitação, respeito e valorização. Mas aí surge aquela pergunta sem resposta. Quanta aceitação, respeito ou valorização da diferença é necessária para reduzir a discriminação, a violência ou outros problemas sociais que podem prejudicar o funcionamento da sociedade democrática? Pense nisso.